Olá, meu nome é Laís Cavalcante dos Santos e vou apresentar para vocês o trabalho Corpo na Aprendizagem. É um relato de experiências didáticas realizada com alunos da educação básica. Para iniciarmos, trago uma inquietação, um trecho encontrado em um campo de concentração. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver, câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados em colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca devem produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. Neste trabalho, relata-se uma série de práticas docentes que utilizam o corpo na aprendizagem de história como uma resposta a estas inquietações sobre a dicotomia corpo e mente no ensino e a ausência do corpo no desenvolvimento da aprendizagem. A proposta é humanizar o ensino de história, provocando o estudante a vivenciar o cotidiano das pessoas estudadas nas aulas de história. O objetivo, então, relata a experiência didática que permite o aluno vivenciar a história mediante a utilização do corpo como promotor da compreensão. Nosso referencial teórico utiliza Arroyo, que defende uma outra pedagogia dos corpos, Saviani, com a metodologia da pedagogia histórico-crítica, Louro e Oivime, a visão dos corpos e o dualismo corpo e mente, Fontana, o corpo também ensina, e a noção de compreensão de Morin. Sendo assim, a ação educativa, o trabalho educativo, é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Ensinar história também pode sensibilizar o indivíduo, humanizando a história do outro através da vivência do seu cotidiano. O corpo na escola, ele é muito relacionado aos shows de talento, festas juninas, educação física. E na aula de história, a utilização do corpo não é muito utilizada. Normalmente, ela está mais atrelada às aulas de educação física, às festas, né? E pouco associada à aprendizagem de história. O dualismo entre corpo e mente é algo muito presente nas aulas de história. A ideia de que a aprendizagem, através de ferramentas escritas, como trabalhos e provas, são os ideais para ferir a capacidade de compreender e analisar a história, é a mais aceita no ambiente escolar. Neste contexto, o corpo fica relegado a se educar para não atrapalhar a aula, ao invés de ser parte do processo de percepção e compreensão do mundo. Segundo Oivime, a ausência do corpo tem sido uma pré-condição do pensamento racional. Mulheres, povos primitivos, judeus, africanos, pobres e todas aquelas pessoas que foram qualificadas com o rótulo de diferente em épocas históricas variadas foram consideradas como corporalizadas, dominadas, portanto, pelo instinto e pelo afeto, estando a razão longe delas. Elas são o outro, e o outro é só um corpo. Entretanto, não é o corpo responsável pelas ações que movem a história? Não é o conjunto corpo e mente integrados que atravessam os tempos, superando adversidades, criando novas tecnologias, organizando novas formas de poder? Para Arroyo, os corpos estão entre os excluídos e ignorados, até deslegitimados no pensamento social e educacional.
Os sujeitos do aprendizado e da educação são códitos incorpóreos. O corpo dos alunos é deixado de lado e seu papel é minimizado. Segundo Louro, longe de ser singular, o corpo é plural. Estão enredados em relações de poder. Os corpos passarão a ser diferenciados, classificados e hierarquizados. Sendo assim, não seria o próprio corpo e sua imersão nas práticas e marcas da cultura estudada uma fonte de aprendizagem de história? A partir dessas inquietações, desenvolvi uma estratégia de ensino que utiliza o corpo na aprendizagem de história. Este trabalho é um relato de uma prática docente que utiliza o corpo na aprendizagem. Os alunos escolhem um dos personagens ligados ao tema e desenvolvem um figurino, uma fala, uma apresentação das condições e características do personagem e um alimento típico da época e lugar em que ele vive. O objetivo é atingir a compreensão maior da época estudada, que sobreviva na memória para além das provas finais. Para Morin, a compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os humanos como sujeitos. Elas nos tornam abertos a seus sofrimentos e alegrias. É a partir da compreensão que se pode lutar contra o ódio e a exclusão. Enfrentar a dificuldade da compreensão com uma pedagogia conjunta seria conjugada a uma iniciação à lucidez. Para estruturar o trabalho, utilizamos a metodologia da pedagogia histórico-crítica. Iniciamos com o ponto de partida, que é o primeiro contato com o conteúdo através da observação de imagens e da aula expositiva sobre o conteúdo. Após esta apresentação, problematizamos sobre a vida cotidiana das pessoas que viveram a história contada pelo livro e pela professora. A partir daí, transformamos os personagens, as pessoas envolvidas na história estudada. Os estudantes escolhem um personagem e aprofundam seu conhecimento sobre o cotidiano dele através de pesquisas ligadas ao modo de falar, vestuário, alimentação, práticas cotidianas e tradições. Nessa etapa, o estudante está instrumentalizando, isto é, ampliando seu conhecimento sobre a época a partir do aprofundamento do estudo de uma parte envolvida. A apresentação ocorre individual ou em grupo, a critério da observação dos alunos sobre suas descobertas e as possibilidades de interações entre os personagens. Nesse momento, atravessamos a fase de catarse, possibilitando a compreensão do conteúdo que foi apresentado no ponto de partida. O processo catártico é um salto qualitativo na ampliação e no enriquecimento das relações entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Trata-se de uma transformação ao mesmo tempo intelectual, emocional, educacional, política, que modifica a visão de mundo do indivíduo e sua relação com a sua própria vida, com a sociedade e com o gênero humano, segundo Saviani. O objetivo é que o aluno sistematize e manifeste o que assimilou através de personificação do personagem, finalizando por relacionar esse corpo inserido em outra época com as práticas cotidianas nos corpos na atualidade. Então, no ponto de partida, observamos imagens, lemos o texto inicial, temos aula expositiva. Problematização, levantamos questões sobre a vida daquelas pessoas que estamos tratando. Instrumentalização, os alunos escolhem uma delas e aprofundam a pesquisa sobre ela, buscando seu vestuário, habitação, costumes, modos de falar, crenças, alimentação, entre outras coisas. Daí vem a fase da catarse, que é quando a gente compreende o conteúdo, sistematizando todo esse conhecimento adquirido através da personificação do personagem. Prática social é a reflexão, transpondo o conhecimento teórico para a prática cotidiana, relacionando os corpos de outras épocas com os corpos da atualidade, permanências, rupturas, desigualdades, tradições, mudanças nas visões de mundo,
entre outras coisas. Aqui está um exemplo do 6º ano do ensino fundamental, onde trabalhamos a Idade Média, né? Dividindo entre a Europa e mundo árabe. Então, temos personagens ligados aos católicos, aos islâmicos, ao feudalismo, ao desenvolvimento do comércio no mundo árabe, no Mediterrâneo, e a interação entre eles. No 7º ano, trabalhamos com o Brasil colonial. Temos senhores de engenho, escravos indígenas, padres, bandeirantes. Também retratamos entre os personagens nomes relacionados à resistência indígena, à resistência negra, à expansão para o oeste e à economia colonial. No 8º ano, trabalhamos o imperialismo e os alunos desenvolveram personagens ligados às concepções europeias sobre o mundo no século XIX, as consequências para o mundo, né, a resistência aos europeus, a dominação, os preconceitos, a tecnologia. Também abordaram a questão do sufrágio feminino, dos direitos das mulheres. No 9º ano, trabalhamos os anos rebeldes. Os alunos desenvolveram personagens ligados aos anos 60, a relação com as tradições, a cultura, o trabalho, a Guerra Fria e as ideologias do período. Nesse trabalho, eles buscaram as gírias da época para apresentar a sua fala e colocaram essas gírias com seu significado nessas plaquinhas. No 3º ano, fizemos um trabalho revisional. Eles escolheram um personagem ligado às frases da música do Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Dessa forma, apresentaram, né, cronologicamente o painel, né, da história da humanidade. Nesta prática docente, ao utilizar seu próprio corpo no contexto atual para representar outro corpo em outra época, o estudante, ao mesmo tempo, desenvolve um trabalho e vai buscar capacidades e limitações no ontem, partindo das capacidades e limitações no hoje. Mais do que um trabalho sobre o passado, é uma reflexão sobre o presente e a noção de processo histórico, evidenciando desigualdades, preconceitos, classificações, hierarquias e limitações muitas vezes entendidas como tradições na atualidade e por isso não questionadas. Esta atividade desperta o interesse dos alunos em representar o passado e conhecer as características comuns de outras épocas. Também incentiva e promove a capacidade de relacionar acontecimentos do passado e suas consequências no presente, possibilitando ao aluno a reflexão sobre o processo histórico mediado pela pesquisa. Os resultados são um interesse maior na pesquisa, uma sensibilização com o outro, a criatividade para montar o personagem, o protagonismo para montar o trabalho inteiro e apresentá-lo, e uma aprendizagem significativa, porque esses estudantes lembram depois destes conteúdos, né, ao longo das séries escolares deles. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Thaís Cavalcante dos Santos. Até mais!